Amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Convido você a abrir a palavra do Senhor, Salmo 126. E enquanto você procura, nós iremos trazer a dinâmica, como iremos fazer aos domingos. Nós iremos fazer uma série de reflexões nos cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus. Não sequencialmente, mas nesta porção do livro dos Salmos, sempre os cânticos de romagem durante este mês, trazendo o alento e o vigor espiritual da parte do Senhor para as nossas vidas. Iremos iniciar sendo alimentados pelo nosso Deus com a mensagem que Ele traz às nossas vidas, o Salmo 126. Se estiver projetado aqui, você estiver sem a Bíblia, você pode ler conosco. Vamos ler todos juntos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Eu quero ler com a igreja novamente o verso 4. Vamos juntos? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Eu queria que você fizesse desse versículo o seu pedido, a sua súplica ao Senhor nesta noite. Para isso, sem a projeção, já está na sua mente e agora vai para o seu coração. Vamos dizer? Eu vou dizer a parte mais difícil, o endereço. E aí você chega até lá. Salmo 126, o versículo 4 diz o quê? Talvez você não tenha a dimensão do que seja essa súplica ao Senhor. Mas uma certeza tenho. Nós iremos aprender nesta noite. Essa noite nós iremos tratar sobre a alegria da restauração. É o tema da nossa reflexão. A alegria da restauração. E talvez essa palavra que traz alegria possa ter um tom mais nítido à sua vida, ou até mesmo ter um impacto devido a cada um de nós quando nós nos deparamos com algumas situações. Por exemplo, imagine aí um homem, um casal que está à beira de uma separação. Deus intervém e restaura o amor, a fidelidade e tudo mais. E aquela restauração certamente vai fazer um sentido profundo, esta palavra, para aquele que está sendo agraciado por este ato. Imagine você há pouco tempo atrás, naquela época da pandemia, que quando alguém tinha algum problema, faltando ar, ou pensava em gripar, já ficava assim, pouco em pânico. E quando ia para o médico ou eram medicados, e logo recebia a cura, recebia a restauração, aquele alívio tomava conta. A restauração, ela é uma obra divina. E todos nós,
eu e você, sua família, a sua casa, a sua igreja, todos nós precisamos de restauração. Em alguma área de nossa vida, ou em várias áreas de nossa vida, o importante nessa noite é saber, estamos diante de um Deus que restaura vidas, de um Deus que faz maravilhas na vida do seu povo. O Salmo 126 traz esta mensagem e fala-nos da restauração, porque ele descreve 3 períodos na vida do povo de Israel. Para entendermos bem do que se trata estes cânticos de romagem, o povo de Israel tinha o seu inário, livro de cânticos. E eles não cantavam apenas por cantar, mas eles cantavam e proclamavam sua fé. E quando faziam isso, eles narravam os feitos de Deus, narravam as maravilhas do Senhor, falavam do poder e da glória de Deus, e ele trazia para o coração e a vida sempre uma mensagem da grandeza e do poder de Deus, quem ele é. Este cântico em especial, ele retrata um momento muito especial para a vida do povo de Deus, pois é um cântico pós-exílico. O povo de Israel foi exilado e foi parar no exílio por quê? Por conta dos seus pecados. Deus havia levado o povo para a terra prometida. Moisés conduziu o povo pelo deserto e o seu sucessor, Josué, levou o povo à terra prometida. Mas esse povo, ao estar bem demais, agraciado por Deus, começou a se desviar e desviar-se dos caminhos do Senhor. E a Bíblia mostra que Deus mandou juízes, Deus mandou reis, homens tementes ao Senhor. Mas com o passar do tempo, o povo começou a caminhar por caminhos de pecado. E com isso, Deus exortou o povo através de profetas, mas o povo não atendeu. E então nós temos o exílio. Primeiro, o exército, o Império Assírio, conquistou as tribos do norte. Depois, Nabucodonosor, grande império babilônico, destruiu as tribos do sul, tribo de Judá, devastou Jerusalém, e este povo passou 70 anos no cativeiro. Depois disso, Deus, Ele mesmo que disciplina os seus filhos, e a disciplina é um ato de amor e de misericórdia de Deus. Deus traz o seu povo novamente. E este povo agora chega diante de Jerusalém, e já se passaram 70 anos e essa cidade está devastada ainda. E então ele olha, e eles começam a perceber como Deus agiu, como ele age e como sempre ele irá se relacionar com o seu povo. São 3 olhares aqui. Passado, versículo do 1 ao 3, temos uma história de salvação a contar, um passado de glória para agradecer. O povo olha para trás e vê os poderosos feitos do Senhor, tanto trazendo a terra prometida, quando trazendo o povo novamente do exílio para Jerusalém, para a sua casa. Agora, no presente, diante daquela situação, eles retornam. Deus agiu poderosamente, mas eles têm um grande desafio. Ele tem um desafio a enfrentar, um presente de crises. Eles são livres, mas agora estão diante de um grande desafio: reconstruir Jerusalém. E eles olham versículos 5 e 6 para o futuro e sabem, temos que no presente fazer um grande investimento. Diante das promessas do nosso Deus,
para colhermos os frutos e vermos esta terra, vermos a Jerusalém, a cidade de Deus, novamente edificada, linda, e o povo de Deus vivendo como sempre deveria ter vivido. Este salmo, ele mostra que o mesmo Deus que agiu no passado, ele age no presente. Este salmo mostra que o mesmo Deus que restaurou no passado o seu povo, é o mesmo Deus que restaura as nossas vidas hoje, neste lugar. E é o mesmo Deus que tirou o povo dos grilhões da escravidão e restaurou a sua terra, mudando a sorte do povo de Israel. Meus irmãos, neste momento, neste lugar, nós estamos adorando este Deus, que realizou maravilhas no passado e que restaura as nossas vidas. Veja, no versículo 1 ao 3, somos chamados a perceber que as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor hoje. Por quê? Porque nós observamos que o povo de Israel, ao cantar as maravilhas do Senhor, o verso 1, ele diz o quê? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando Deus intervém, nós podemos ter a certeza de que a intervenção de Deus é maior do que as nossas expectativas. Aquele povo que eles foram parar lá no exílio, haviam perdido tudo, a liberdade, haviam perdido a pátria, haviam perdido o templo, não podiam mais no final de semana ou no dia do Senhor reunir-se solenemente. Eles não podiam mais participar do culto, nem das festas de Israel. No entanto, quando olhamos para esse texto, nós vemos que o povo que outrora enfrentou uma crise de desinstalação, que enfrentou uma apatia coletiva, crise de nostalgia, Deus, Ele traz este povo, Ele liberta, Ele quebra o orgulho de Nabucodonosor. E aí nós vemos que a libertação, ela não é uma obra humana, porque foi Deus que levou o povo ao exílio. E o porquê de Deus ter levado o povo ao exílio foi porque o povo estava distante demais da presença do Senhor, dos caminhos de Deus, vivendo em pecado. O mesmo Deus que os levou é o mesmo Deus que os trouxe novamente e mostrou ao povo de Israel novamente que a libertação é uma intervenção sobrenatural de Deus, porque somente Ele restaura. Somente Deus, é Ele quem nos faz sonhar de novo, é Ele quem nos enche de alegria, é Ele quem nos faz perceber. Quando o povo então se lembra e olha para este cenário, eles ficam como quem sonham. Quando Deus intervém, meus irmãos, o versículo 2 diz o quê? Então a nossa boca se encheu de riso. Olhando para o verso 2, nós nos deparamos que a intervenção e a restauração de Deus, ela produz uma alegria intensa. E aqui nós vemos então a nossa boca se encheu de riso.
Um povo que já havia passado 70 anos de cativeiro, tinha mais 70 anos pela frente para reconstruir Jerusalém. Este povo olha, e quando olha para o Senhor, a sua boca se encheu de riso, a sua língua de júbilo, porque quem é alcançado por Deus não pode permanecer do mesmo jeito. E uma outra coisa não dá para esconder. Ainda no verso 2 dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Entre as nações se diziam. Há um testemunho externo. Não eram eles que diziam, eu sou, não. Entre as nações se dizia. Eles diziam o quê? Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. A nação de Israel é equivalente a Sergipe. No entanto, todos aqueles povos que ficavam ao redor de Israel sabiam, e ainda hoje sabem, que existe algo diferente. Que nação tem um Deus tão grande como o nosso Deus? Israel testemunhava, e o povo é quem apontava e dizia, é o povo quem percebia a ação de Deus na vida daquela nação. Irmãos, não apenas isso, a intervenção de Deus trouxe ao povo um reconhecimento sincero. No verso 3 diz o quê? Agora é o povo dizendo, com efeito, grandes coisas, por isso estamos alegres. Ora, as nações apontavam e diziam, Deus tem feito grandes coisas por eles. E o povo de Israel, depois do exílio, dizia, com efeito, Deus tem feito grandes coisas por nós. Por isso, estamos alegres. Meu irmão, se você não está sentindo esta alegria, Deus pode intervir e trazer de volta esta alegria ao seu coração e à sua vida. Porque Ele mostra que aonde Deus age e a forma como Deus age na vida do seu povo, traz mudanças. E estas mudanças, elas são perceptíveis dos de fora e daqueles que foram tocados por Deus. Quando Jesus realizou uma cura de um cego, e ele foi interrogado pelas autoridades, ao final de todo aquele imbróglio, de toda aquela conversa, ele diz, uma coisa eu sei, antes eu não podia ver, agora eu vejo. Quando Deus faz, é assim. O verso 4 agora mostra e chama-nos a atenção para uma reflexão. Ora, do verso 1 ao 3 está dizendo que o Senhor restaurou. Agora no verso 4, ele diz o quê? O verbo estava no passado, do 1 ao 3. Agora no presente ele fez o quê? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Como entender esta passagem? Se ele disse quando o Senhor restaurou, agora no verso 4 ele diz, restaura, Senhor. Como entender se não há contradição no texto? Pelo contrário, esse foi o pedido que fizemos nesta noite. Eu vou contar aqui um exemplo para você entender.
Quando eu falei sobre a restauração da vida de um casal, restauração matrimonial, e coloca em jogo não apenas duas pessoas, mas toda uma família, ou familiares, amigos e tudo mais. Deus intervém, restaura. Agora imagine, dependendo da atitude, do ato que a pessoa fez, do pecado que foi cometido, ficam as marcas. O povo de Israel estava dizendo assim: de fato o Senhor restaurou, o Senhor trouxe-nos até a nossa casa. Agora nós vamos o quê? Reconstruir. Porque eles estavam diante de uma situação, 70 anos se passaram, e aquelas ruínas, a coisa havia piorado. Mas eles sabiam, essa é nossa casa. O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos libertou, o Senhor restaurou a nossa sorte, e o Senhor nos mantém aqui para o quê? Para reconstruir novamente a história desta nação. E aí nós vemos a melhor forma de entender o contexto do verso 4 é lembrar que o Negueb é o maior deserto ao sul da Judeia, o maior deserto que existe naquela nação. É assim como a nossa terra, 11 meses do ano sem uma gota d'água cair do céu. Geralmente é a maior parte do ano. E quando Deus abre as comportas do céu, aquele chão rachado, aqueles lugares áridos, sem vida, quando o líquido precioso, milagre, desce dos céus para a terra, aquele deserto do Negueb é tomado por torrentes de águas que descem das serras e vão caminhando para os vales. E aqueles lugares que então não tinha vida nenhuma, agora são inundados pelas correntes de águas que descem e brotam a terra. Logo após aquelas chuvas, aqueles lugares antes secos, sem vida, árido, agora começa a brotar a vida, começa a tomar agora um novo aspecto. E o verso 4 ele está dizendo: ó Deus, assim como este cenário era caótico, e o Senhor mandou chuvas dos céus e transformou completamente, usa-nos, ó Deus. Estamos diante de Jerusalém e temos que restaurar esta nação, restaurar esta cidade. Temos que colocar tudo no seu devido lugar. Essa história está registrada ali em Esdras e Neemias. Eles que voltam do exílio para reconstruir. O profeta Ageu também trata sobre isso, porque muitos que voltaram do exílio estavam tão ocupados com suas próprias demandas que esqueceram da obra do Senhor. E há um chamado, irmãos. Deus trouxe aquele povo, e aquele povo pediu ao Senhor, fez uma súplica a Deus, e isso nos leva a algumas lições preciosas. A restauração é uma obra soberana de Deus. Assim como o Negueb tem vida porque a vida brota do alto, a igreja tem vida porque a vida brota de Deus. A restauração é fruto de uma oração fervorosa e consistente. Quer ver mudança? Quer ver restauração? Quer ver Deus agir e mover essa igreja? Quantas vezes você dobrou os joelhos e orou? Hoje nós temos pessoas com fome de livros, e isso não é ruim.
mas não temos pessoas com a mesma fome para com Deus, fome do sagrado, do divino. Lemos livros sobre oração, pregamos sobre oração, temos uma boa teologia sobre oração, mas assim como o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, oramos pouco. A igreja orou, e o Espírito veio sobre a igreja, foi derramado em Atos dos Apóstolos. Elias, profeta, orou, subiu, clamou, e a chuva caiu. É um tempo de orarmos pela restauração. Esse é um tempo de fazermos a súplica do Salmo 126, verso 4. Restaura, Senhor. Ver vidas que parecem não ter mais alento, sendo impactadas, tomadas pela presença do Altíssimo, tomadas pelo poder de Deus e sendo completamente mudadas como um vaso na mão do oleiro. Ó Senhor, compadece-te de nós e restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, porque a restauração é um milagre de Deus. Deus pode fazer os rios do Espírito Santo brotarem no deserto de sua vida. Deus pode fazer florescer aonde não há vida. Por fim, o verso 5 e 6, ele nos chama a atenção. A semeadura com lágrimas é o indicativo de que a colheita será abundante. A semeadura é dinâmica, exige ação, sair, andar, chorar. Mas é preciso que ela aconteça. Deus não tem predileção pela bandeira denominacional, presbiteriana, batista ou qualquer outra bandeira que você conheça. Não. É preciso semear. E aqui eles começam dizendo, o verso 5, após eles suplicarem a Deus, eles sabem, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Que Deus levante entre nós, que Deus levante a sua igreja a chorar pelos perdidos, a chorar pelo irmão que cai, a chorar por aquele que está prostrado, a chorar pela situação em que a igreja se encontra, mas chorar diante do Senhor. Precisamos pregar, precisamos agir, mas precisamos ter a noção exata de que nós podemos falar aos ouvidos, mas só Deus pode falar ao coração. O apóstolo Paulo, quando prega e quando ele faz a sua defesa, o rei então disse, por pouco não me persuades. Paulo sabia, ó rei Agripa, nem por pouco nem por muito, mas se o Senhor usar de misericórdia. Nós podemos e precisamos falar aos ouvidos, sermos perceptíveis, mas a ação de Deus, essa é sem sombra de dúvidas aquilo que mais precisamos. Verso 6, igreja, comigo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia,
Hoje pela manhã, eu dizia ao presbítero Miguel, a gente contava um testemunho aqui na igreja, na escola bíblica, falando em um tempo precioso, um dia em que, à época, era presidente da UMP, União de Mocidade Presbiteriana, lá na cidade de Parelhas. Os jovens geralmente reuniam-se no sábado e a gente tinha uma programação. Aquela noite eu preguei. Final da pregação, só tinha crente, só tinha os jovens e poucos assim nos bancos. E a gente ia fazer a oração, porque depois, reunião de jovens, tem o quê? Comida, né? Cachorro de crente, cachorro quente. E a gente tinha que ir lá. E todo mundo, vamos terminar para a gente, vamos orar. E quando a gente estava já para o final da pregação, não tinha diácono, porque era culto de jovens, portão aberto, o bêbado entrou. Aí ele foi educado. Você sabe a situação quando o bêbado entra na igreja, né? O diácono faz de tudo para retirar. Como não tinha, ele entrou, sentou. Já no final, vamos orar para encerrar. Nessa noite você consagre a sua vida a Cristo. O bêbado se levantou e veio. E ele veio entregar a sua vida a Jesus. Um irmão assim, daqueles mais fervorosos. Ironia, viu? Ore logo para ele ir embora e a gente também. Oramos. Terminou. Ele saiu, tombando. Mas saiu, foi embora. Os jovens ficaram lá, esquecemos. No outro dia, na escola bíblica, a primeira pessoa que chegou na igreja, ele, já sóbrio, não estava mais alcoolizado. E ele disse: ontem eu tive um encontro com Deus. Deus transformou a minha vida. Por anos ele foi tesoureiro da igreja lá em Parelhas. Veio a esposa, os filhos, o testemunho. Ele, um homem, trabalha na justiça, era alcoólatra. Deus restaurou a vida dele. E hoje o irmão Augusto serve ao Senhor, porque a vida está na semente, e a semente é a palavra de Deus. Eu contei essa história hoje pela manhã. O presbítero Miguel disse assim: pastor, quando eu cheguei hoje à noite na igreja, chegou logo cedo, estava ali, o que é que aconteceu? Por ironia, chegou um bêbado e disse assim, viu aberto, entrou e disse: ore por mim. E ele lembrou da história de manhã. Silvio estava chegando, ele disse: eu vou chamar ali um colega presbítero para orar, nós orarmos por você. Eu disse a ele: nós falamos aos ouvidos, Deus fala ao coração. Faça a sua parte. Ele orou por uma pessoa. Imagine aí a probabilidade de alguém bêbado passar aí, pedir, entrar e dizer: ore por mim. Nós temos que entender simplesmente uma coisa: seja sensível, obediente ao direcionar de Deus. Este povo saiu andando e chorando enquanto semeava, mas eles sabiam que voltariam com júbilo, trazendo os seus feixes. Talvez naquela noite, sinceramente, eu, como os outros, não tivemos a noção, o discernimento espiritual que estava acontecendo algo sobrenatural ali. Mas ele é testemunha, aquele homem que recebeu um encontro com Cristo, Deus o chamou. De sorte, igreja amada do Senhor, eu digo para você nessa noite, precisamos regar o solo com lágrimas e aprender o evangelismo das lágrimas com o próprio Senhor Jesus.
Não precisamos ir a um exílio. Não precisamos. E Deus tenha misericórdia de nós. Que não seja necessário muitos pararem em uma situação caótica para nos voltarmos para o Senhor. Mas esse salmo nos ensina. E aqui eu quero trazer 3 lições preciosas. Salmo 126, versículo do 1 ao 3. Ele nos chama a olhar os poderosos feitos do Senhor. Deus um dia começou uma obra em sua vida e Ele há de completá-la até o dia final. Essa é a história sagrada, a história da redenção. É Deus que chama, transforma, sustenta até o dia final. Que você, ao olhar para os poderosos feitos do Senhor no passado, você possa ver que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Ele pode fazer novamente florescer. Ele pode novamente restaurar a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Vida que brota do alto e desce sobre nós. Independente da sua situação, o poder de Deus é maior do que todos os seus dilemas. Independente das circunstâncias, ore a Deus. E com a graça dele você receba a restauração que vem do Senhor. Lembre-se, diante das circunstâncias é necessário ação. Sair, andar, chorar, lamar e saber. Tudo o que temos, tudo o que somos, o que recebemos, vem do Senhor. E Ele dá de forma abundante aos seus. O que é que você precisa? Aonde há uma necessidade de restauração em sua vida? Há impossíveis para Deus? Eu convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a colocarmos diante de Deus aquilo que é mais urgente em nossa vida, aquilo que precisa de uma restauração imediata. Eu convido você a clamar a Deus pela vida da nossa igreja. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Que essa seja a nossa oração, a nossa prática de vida, dia a dia. O que Deus fez no passado, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Então, não permaneça desta forma. Tome uma atitude. Se coloque diante da poderosa mão de Deus. Humilhe-se. E você verá o agir de Deus para a sua vida. Nós iremos orar neste momento. E eu quero que você coloque-se diante do Senhor. Tudo o que ouviu nesta noite, há um desafio da parte do Senhor. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É assim que Tiago diz. É assim que Deus fala as nossas vidas. Que o Senhor nos dê a graça de podermos praticar aquilo que o Senhor nos ensina nesta noite. Narrar os poderosos feitos de Deus
nos colocar diante da presença do Senhor e dizer: usa-me, Senhor, faz em mim conforme a sua vontade. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, eis aqui o teu povo, eis aqui, ó Deus, o teu rebanho. O Senhor nos falou por meio de tua palavra, e a sua palavra é viva e eficaz. Ó Deus, que o teu Espírito Santo aplique, ó Deus, nas nossas vidas. Que, ó Deus amado, fazendo tudo aquilo que lhe apraz, glorificando o teu santo e excelso nome, e, ó Deus, nutrindo a nossa alma, nutrindo, ó Deus, a tua igreja, fortalecendo e trazendo vigor, vitalidade ao teu povo. Ó Deus querido, leva-nos também a reconhecer as próprias faltas, a confessar as ocultas, e, ó Deus, a nos derramar diante do Senhor e sermos restaurados pelo teu poder. Deus de toda graça, recebe, ó Deus, a oração do teu povo, a oração sincera nesta noite, aqueles que se achegam diante da tua presença. Por Cristo, teu Filho amado, nós te oramos hoje e sempre. Amém.